Fala, T&D! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio. E hoje eu tô acompanhado mais uma vez aqui, meu companheiro de jornada, Igor. Tudo bem, Igor? Opa, Carlos, muito bom. Tô aqui animado para mais um papo, mais uma conversa nessa jornada longa já do nosso podcast Fala T&D. Muito bom participar. Valeu! É isso aí. Se você está chegando pela primeira vez e ainda não se inscreveu no canal, todas as terças-feiras nós soltamos um episódio com experts que impactam, transformam, desenvolvem o país. E hoje nós temos um convidado especial. Eu, inclusive, combinei com ele, pedi para, ao final do episódio, ele me dar um feedback, porque, passado alguns anos, eu falei, nunca imaginava que estaria hoje aqui entrevistando alguém que me ensinou a me comunicar. No começo da minha carreira como treinador, como palestrante, eu estudei no Instituto Passadori, que acho que era o nome da empresa na época, né? E hoje nós vamos receber aqui o convidado, que é o Reinaldo Passadori, ele que é expert na área da comunicação, atua há mais de 38 anos, é isso? Exatos, 38 anos. 38 anos com comunicação. Então, Reinaldo, obrigado por ter aceito o nosso convite, é um prazer ter você aqui. Eu que agradeço, um prazer estar aqui com você, Carlos, e com você, Igor, porque eu sei que vocês estão fazendo a diferença no mundo. Você falou agora há pouco da importância do nosso trabalho, nós temos isso como confluência, né, de uma missão de ajudar as pessoas a serem melhores pessoas e, consequentemente, transformando o mundo num mundo um pouquinho melhor. Não, as pessoas mais bem preparadas para a vida, para a profissão, para a carreira e certamente mais felizes. É o que nos une nesse sentido, de ter o prazer de ajudar, de servir as pessoas. Um prazer muito grande estar aqui e quem sabe as pessoas se beneficiarem um pouquinho com o que a gente tem para contribuir com vocês hoje aqui. Hoje nós vamos conversar sobre as 7 dimensões da comunicação verbal, que inclusive é um dos livros publicados, né, pelo Passadori. Além disso, você tem mais 3 livros, né? São 4 livros publicados. Sim. Comunicação Essencial, esse livro eu li, já tem quantos anos esse livro? Esse foi o primeiro, isso aí já tem uns 20 anos. Então eu tenho esse livro guardado. Uhum. E aí tem um outro livro que é Media Training. Media Training. E o outro que é Quem Não Comunica, Não Lidera. Isso. Que é assim, juntou justamente as duas grandes forças no processo de contato e relacionamento, que é um lado a comunicação e outro lado a liderança. Então é possível que haja pessoas que se comuniquem bem, mas não sejam líderes. Mas é praticamente impossível que haja líderes que não saibam se comunicar bem. Porque uma das principais, se não a principal ferramenta de um líder, é o impacto que gera a partir do seu jeito de ser, do seu comportamento e principalmente da sua comunicação. Então essa é a ideia, juntar 2 elementos. Então trabalhamos toda a estrutura da comunicação focada no processo da liderança. Legal. Foi muito indicado por muitas universidades, para jovens líderes ou líderes já tradicionais. Hoje mesmo em mentorias tenho utilizado esse material, ajudando as pessoas a enxergarem um pouquinho mais ou perceberem o quão é importante a comunicação e o contínuo aprimoramento dessa habilidade. Porque não é um processo que você fez um curso, fez uma coisa e está pronto. Não. Há quanto tempo eu estudo isso? Há quantos anos eu estudo? Recentemente fiz um curso sobre neuromarketing, agora alguma outra coisa. Então agora fiz um trabalho participando lá com o Marcos Wunderlich, de Santa Catarina, sobre socorrista mental. Ajudando as pessoas que estão lá... Socorrista mental? Puta, coisa fantástica. Mas assim, a cada dia a gente tem que se abastecer. Um pouco falávamos antes de iniciar o nosso trabalho, o quão é importante a gente buscar conhecimento, estar sempre se reciclando, sempre aprendendo coisas novas. E o mundo é tão dinâmico, com tantas novidades, tecnologias, etc., que se a gente não se prepara, não está pronto, a gente fica para trás no mundo de constante evolução. Daí a importância da gente estar sempre se preparando. É isso aí. E com relação ao nosso papo, né, nós vamos conversar sobre as 7 dimensões da comunicação verbal, mas antes eu quero saber quem é o Reinaldo ser humano, quem é o Reinaldo pessoa, além do comunicador que é. Eu, assim, gosto muito de ser assim, uma pessoa autêntica, eu gosto muito de franqueza, tenho lá os valores dos quais não abro mão em relação a isso. Então tenho assim, toda uma preocupação em quem é essa pessoa, né? Não sou a minha profissão, não sou a minha carreira, talvez meu sobrenome em função da minha origem, né? Sou de minha origem simples, trabalhei desde os 13 anos, sempre ajudando a minha família quando precisavam, e assim fui me desenvolvendo na própria vida. Estudei no colégio de padres um tempo, porque aquela história, né, de talvez querer mudar de casa ou sair assim, então acabei parando lá no seminário, fiquei 2 anos, depois perceberam que eu não tinha vocação e acabei então, mas foi um tempo de uma certa autonomia, de como tomar as minhas decisões desde cedo, e assim foi ao longo da minha vida.
E assim, sempre fui um apaixonado por comunicação. Essa é uma das características que sempre tive. Desde quando eu era pequeno, quando no primário, antigamente era primário, e assim, ganhava as minhas notas de português com aulas de leitura. E assim foi durante toda a vida. Na época do colégio, do seminário que eu te falei, gostava de ler lá na frente, quando tinha aquelas leituras nas missas, né? Então eu que lia, queria ler. Sempre fui aquela pessoa que queria apresentar os trabalhos na escola. As pessoas fugiam e eu, claro, gostava de fazer. Ia lá aprender, porque era gostoso. Não tinha que ir na biblioteca, tinha que fazer muita pesquisa. Então eu lia, estudava e fazia a apresentação. E as pessoas gostavam, a gente tirava boas notas. Assim foi ao longo da vida. Agora, sim, tenho 2 filhos, tenho uma família muito legal, sou uma pessoa que, assim, estuda muito, gosta muito de aprender. Eu me chamava de um buscador, aquela pessoa que parece insaciável, buscando conhecimentos e aprendizados. E assim, ao longo da vida. Sou uma pessoa feliz, realizada, tenho as coisas que eu gosto, tive a felicidade de fazer no meu trabalho alguma coisa muito prazerosa. Eu penso que uma pessoa tem 2 chances ou 2 oportunidades boas para ser feliz na vida. Primeiro, ou ela faz aquilo que ela gosta de fazer, ou ela aprende a gostar daquilo que ela faz. E graças a Deus, eu sempre fui um apaixonado por comunicação e acabei enveredando por esse caminho. Trabalhei muito tempo, inclusive aqui perto, no Tatuapé, na Filco. Fiquei 10 anos aqui na Filco. Trabalhava em recursos humanos, aqui na Santa Virgínia. Antes de você fundar a sua empresa? Antes de fundar a empresa. E foi quando eu estava na empresa que eu fundei a Passadori, né? Foi quando eu saí da Filco e fui trabalhar lá com... Legal. Mas assim foi. Você sabe que eu estava curioso para... Você já começou a contar como que era a sua comunicação no início da sua carreira. Eu nunca gostei, sempre achei que tinha muitos problemas. De fato, assim, tinha problemas, mas me destacava. Tanto que, na época de colégio, pra você ter uma ideia de quanto eu gostava, e as pessoas também gostavam, e me davam, talvez por precisar tanto, as pessoas me impulsionavam, né? Mas na época de ginásio e colégio, eu fiz o colegial na época, hoje ensino médio. Então, lá na escola tinha assim, caixa de som, era escola estadual, tinha assim todo um rigor, uma força. E na escola tinha lá caixa de som, então, para os diretores, o diretor dá os recados para os professores, para os alunos. Aí na hora do intervalo, conversando lá com o professor, ele permitiu que nós fizéssemos um programa de rádio. Então, você vê, uma paixão desde cedo, mas gostava de falar. E gostava mesmo porque as pessoas, né, admiravam, me elogiavam. Então, acreditava nisso, claro. E me impulsionou para fazer isso. Tanto que o nome do colégio era CPF, Colégio Estadual Professor Eurico Figueiredo. Eu morava aqui em Jaçanã, na Zona Norte. E o nome do programa ficou SomPef. E tinha naquela época um locutor, que era o Dárcio Arruda, que era muito famoso. Então ele fazia um programa na Rádio Difusora, antiga Rádio Difusora. Ele falava alguma coisa parecida com isso. Com os sucessos da Cashbox, Billboard, Recordwell, a Difusora apresenta mais um som, né? Disco de Ouro, com os grandes sucessos lançados pela Difusora. E aí, claro, baseado nisso, como você começou o seu programa com todo o entusiasmo, eu falava lá, este é o seu SomPef, um colírio para os seus ouvidos. Pô, ridículo, né? Mas o pessoal ria, eu também. Mas... E assim foi, durante muito tempo. Depois teve a época dos festivais. Eu é que apresentava os festivais e ganhava vaia junto lá com os conjuntos, então era vaiado também, adorava aquilo, porque assim na Filco, por exemplo, aqui, era quem apresentava as festas, quando tinha aquelas grandes festas. Você sempre se expôs, você sempre ocupou o espaço. Imaginava que trabalharia com rádio ou televisão. Aí foi quando eu fiz cursos com o professor Oswaldo Melantônio, de oratória. E me apaixonei, me encantei, porque foi meu grande mestre. Pra você ter uma ideia, o curso dele demorava 1 ano, era 1 ano de duração. Uma vez por semana, mas 1 ano. Com os exercícios e as práticas que ele fazia. Então, tinha muito conhecimento. Eu fiz 5 anos de curso com o Melantônio. Tanto que depois, ele me chamou para ser seu assistente. Falei, nossa, assistente do Melantônio, meu grande mestre, grande guru, sabe? Assistente do Melantônio, uma coisa assim inimaginável na época. E assim ele me apoiou no começo da minha carreira. Foi quando, então, quis montar a minha escola. E para mim tinha que ser o melhor lugar do mundo. Para mim, o melhor lugar do mundo era a Avenida Paulista, aqui em São Paulo. Porque eu conheci de zelador, foi lá que eu porteiro. Mas assim, encontrei um prédio que funcionava em finais de semana, à noite, e foi quando então comecei. E agora, depois de 38 anos, tivemos a oportunidade de já ter treinado mais de 120 mil pessoas. Tivemos a oportunidade de entrar em mais de 1000 empresas, em projetos customizados. E continuamos com a nossa jornada, né? Uma coisa que a história continua.
Agora, mais me dedico a mentorias, a lidar com altos executivos de grandes organizações, CEOs que precisam desse aprimoramento. E também, assim, mais em palestras e alguns outros trabalhos que, assim, tem a minha necessidade mais pontual. Legal, legal, sensacional. Não, e é legal que acompanho alguns anos dessa trajetória também e vejo muito o Reinaldo participando como aluno de diversas das atividades. A gente estava conversando A gente sobre encontra isso. com o Reinaldo sempre lá junto com a gente no banco CBTD de aluno. Muito bom. começa, quantas vezes estive lá como aluno, muito participando do CBTD, das palestras, dos eventos. E, assim, uma paixão muito grande de lidar com pessoas. Quantas vezes nós fomos lá para os Estados Unidos, na ATD, a antiga Exato. STD, fui umas 10 vezes para os Estados Unidos para acompanhar lá os eventos. Legal. Ou seja, esse processo de buscar conhecimento, conviver com pessoas, porque se você não abre um espaço para network, você fica para trás ou fica isolado, não é? É verdade, Então, é verdade. E, Reinaldo, eu tenho uma pergunta, assim, como que você vê a evolução dos processos de comunicação nesses últimos anos ou ao longo dessa trajetória, desses 38 anos? Tem uma curiosidade, Igor, que é o seguinte. Parece que essa é uma atividade que era mais valorizada antes. Tanto que os advogados passavam para o processo lá de terem participar de bancas examinadoras para serem aprovados. Depois até isso foi abolido. Então eu vejo que os problemas que havia há 30 e tantos anos atrás, tirando atrás, era mais ou menos, eram semelhantes aos problemas que existem hoje. As pessoas continuam com medo de falar em público, continuam com dificuldades de voz, continuam com dificuldades em relação à gesticulação, continuam na estruturação do pensamento, na roteirização. É claro que houve muitas novidades. Hoje estamos enveredando aí no contexto da comunicação, por esses contextos que vêm com storytelling, que vem com comunicação não violenta, com técnicas mais profundas e específicas sobre negociação, ao exemplo do Aquino, fantástico o trabalho que ele faz, com vendas especificamente, com técnicas, mas os problemas são os mesmos, as pessoas continuam com medo de falar em público, as pessoas continuam fugindo de situações que são convidadas, às vezes, para preferir uma palestra ou participar de um congresso, um seminário, e as pessoas têm muitas limitações ainda. Curioso por trás disso é que as nossas escolas, o nosso sistema educacional não nos prepara para isso. Em palestras, normalmente tenho feito essa pergunta. Às vezes 200, 300, 500 pessoas, mais ou menos. Quem de vocês teve em toda a formação escolar a oportunidade de ter um curso, mesmo que básico, sobre como lidar com a comunicação em público? Como trabalhar a sua voz, como trabalhar o seu corpo, a sua expressão corporal, a sua gesticulação, todo um trabalho relacionado à oratória. Que não é só técnicas, mas é assim, é a essência daquilo que a pessoa transmite, pensa e sente. A comunicação, na verdade, é a exteriorização da nossa identidade, da nossa personalidade, do nosso conhecimento, da nossa sabedoria, da nossa intuição. Então não é só falar bonito, é falar com propriedade, com objetivos específicos de venda, de negociação, de liderança, de contato, de atendimento a um cliente. Então, é um conjunto de elementos que fazem com que a pessoa se projete na vida, tenha sucesso e cresça. E as nossas escolas não preparam as pessoas, com raras exceções. Há, sim, algumas escolas que têm, assim, um cuidado e que fazem parte. Mas de são forma geral, poucas. Não preparam geral, não. quando às vezes não deixam uma criança traumatizada por conta Sim, das sim, experiências sim. que vivenciam. Excelente isso. Você sabe que eu quero lhe fazer uma pergunta sobre medo de falar em público. Sim. A minha dificuldade não era comunicar. Eu sempre falei, me comuniquei. O que faltava no começo da minha carreira era repertório. Por quê? Porque eu não era um cara que lia tanto. E eu decidi que queria usar da comunicação profissional, né? Trabalhar com treinamentos e tudo mais. Foi por isso que na época, não lembro se acho que foi 2004, que eu devo ter estudado no seu instituto, assim, há muito tempo atrás. Já vai fazer quase 20 anos, olha só. Olha. E eu lembro que a minha dificuldade era que quando eu pegava um microfone ou eu me expunha, eu começava a tremer. Da onde que veio isso? Quando eu era pequeno, eu pegava um café e meu pai falava pra mim: não vai deixar cair esse café, não vai tremer. Adivinha o que acontecia? Eu derrubava o café. E isso meio que gerou um trauma. Tanto que a minha dificuldade era, numa reunião, eu vou pegar um café, puxa, eu vou tremer. Tanto que quando eu comecei a fazer palestra, eu lembro que eu fui na 25 de março, na Santa Efigênia, acho que foi em São Paulo, e eu tinha R$200 e eu comprei uma caixa de som, um microfone e headset lá parcelado. E aí foi assim que eu comecei, porque para eu não pegar o microfone e não ficar com medo, só que eu não deixei de enfrentar o medo. Tá. E aí eu me lembro quando eu fiz, né, o curso e foi com o seu time, você teve uma participação, e eu lembro que foi muito bacana, por quê? Porque eu pensava que a comunicação tinha uma série de coisas, fiquei com medo de ficar engessado, e aí quando eu lembro que você foi falar, eu vi uma naturalidade.
que tem a ver com a espontaneidade. Que hoje eu entendo isso na prática, porque quanto mais autêntico você é, enfim. Mas eu queria te perguntar, como vencer o medo de falar em público? Tem alguma dica que você pode dar para a turma? Porque eu consegui superar, né? E perguntar, te dá medo ainda de falar em público? Não diria medo, mas ansiedade sim. Tá. Porque cada vez existe uma preocupação relacionada assim, a querer agradar, a querer fazer bem feito. Tem uma pequena história que eu gosto de contar, é atribuída a Bibi Ferreira. Diz que Bibi Ferreira, história contada talvez por ela, foi reproduzida, eu ouvi essa história, achei muito interessante. Diz que toda vez que ela ia entrar em cena, apesar de todo o conhecimento, a experiência, bagagem cultural de uma diva do teatro, Bibi fantástica, infelizmente falecida já. E a Bibi diz que conversando com uma atriz novata, disse o seguinte: poxa, toda vez que eu vou entrar em cena, me dá uma ansiedade, me dá uma tremedeira, ou sei lá, alguma coisa assim, eu fico ansiosa e aquele momento talvez de uma certa angústia, um certo até sofrimento. Aí chega alguém lá e fala assim: Bibi, 5 minutos. E, nossa, ela falou que nessa hora fica terrível, né? Meu Deus, já começa a bater o coração um pouco mais apressado e tal. Bibi, 1 minuto. Aí ela já se posiciona na frente do palco, mas nessa hora ela faz lá um exercício respiratório, alguma coisa para compensar. Aí quando ela entrava em cena, era aquela assim, show fantástico, aquela voz, aquela personalidade marcante, né? Como se iluminasse o palco, como se iluminasse o teatro inteiro. E a atriz novata falou assim para ela: eu não sinto nada, eu entro lá, faço e desfaço, como se nada fosse assim e tal, né? A Bibi se aproximou bem dela, deu um tapinha no ombro dela e disse assim: não tem problema, minha filha. O talento vem com o tempo. Bom, respondeu a nossa pergunta. Friozinho na barriga, ansiedade. Mas mais importante do que o medo, a ansiedade, é você ter coragem, técnicas e recursos para superar essas limitações. Algumas sugestões em relação a isso. Primeiro, autoconhecimento. É a base de todo o processo, que faz parte da nossa primeira dimensão, que é a dimensão... E aí eu já emendar a pergunta, quais são as 7 dimensões? Já emenda aí na resposta. Tá bom. A primeira dimensão é a dimensão intrapessoal, que é aquela comunicação que a pessoa tem quando se olha no espelho, que tem a ver com a pessoa se conhecer, tem a ver com a autoestima que ela tem a ver com ela perceber o quão ela é importante, dela ter assim até uma questão de protagonismo na sua própria história, dela ser uma pessoa que tem coragem, força e crença de que pode tanto quanto qualquer pessoa pode. Tem a ver com autoconhecimento. Por isso é importante a pessoa ter consciência das suas qualidades. Eu fico impressionado quando eu vejo uma pessoa fazendo uma boa apresentação e pergunto: o que você achou? Ela se vê no vídeo, todo o nosso trabalho, você conhece, é feito com gravações em vídeo e a pessoa recebe feedback. Mas o primeiro cuidado que nós temos é com jeito, para que a pessoa também não se desestruture e não gere um trauma, como você disse agora há pouco. Mas então, o que você achou da sua apresentação? Horrível. Horrível? Por que horrível? Não gostei. Tá bom. Veja de novo, gostaria que você prestasse atenção na sua voz. Ela vê, ouve, tal. O que você achou? Claro, do lado de fora estamos observando variações de volume, dicção, tonalidade, tem expressão da emoção, tem uma adequação, uma espontaneidade, como você também citou agora há pouco. Estamos observando tudo isso. Só que ela fala assim: minha voz é horrível, é feia, nem parece que sou eu. Tá bem. Agora veja de novo e fale sobre o seu corpo. Do lado de fora estamos observando, por exemplo, a expressão facial, uma postura elegante, um jeito de ser, uma roupa, uma aparência, assim, de uma grande simpatia. Mas ela fala assim: Reinaldo, desculpe aí, mas eu soube que a câmera distorce um pouquinho a imagem. Mas a sua câmera distorce muito, tá gordo, feio, sei lá, isso, aquilo. Mas só aspectos negativos. Mais uma chance. Fale agora sobre aspectos intelectuais, estruturação do pensamento, roteirização, sequência, harmonia, né, do que você está falando, um objetivo específico. Olha, falei muito enrolado, falei muitos nés, muitos tás. Peraí, de positivo, o que você mais gostou da sua apresentação? Eu gostei mesmo foi quando terminou. Poxa, então, por isso que eu falei que o importante, é por isso que fica também como sugestão para você que está nos vendo aqui agora, o quão é importante você perceber, trazer para a consciência as suas qualidades. Porque elas são as fortalezas que você tem, que fizeram que você chegasse até aqui, que vão te acompanhar ao longo da sua vida até o final da sua existência, sobre essa nave espacial chamada Planeta Terra. O quão é importante você não só se apropriar, mas ter não só a consciência, porque vai te dar tranquilidade, naturalidade, desenvoltura, e enfim. E mais do que isso, você sabe em que nível, em que estágio está essa condição que você já tem, positivas, obviamente. E para poder aperfeiçoar ainda mais, porque é um processo que sempre se pode aprender alguma coisa e aprimorar.
Então, esse processo de autoconhecimento. Agora, perceber também os limites, aquilo que você não sabe fazer. Por isso existem escolas, existe todo o nosso trabalho, que nós ajudamos as pessoas a saber organizar as ideias, a ter uma roteirização, como começa, como desenvolve, como conta uma boa história, como trabalhar a voz, o corpo, a postura, porque tudo isso faz parte de um processo que nós não aprendemos. Ninguém nasceu sabendo falar. A gente aprende a falar na família, tal. Mas o mundo profissional exige que nós sejamos experts em comunicação. Que saibamos falar bem, conduzir uma palestra, liderar de uma forma apropriada, saber lidar com as pessoas, ter a flexibilidade para entender que cada pessoa tem um jeito diferente de ser. Tudo isso faz parte de um processo que se aprende ao longo da vida. Então, quanto mais você se conhece e percebe que já tem qualidades, e percebe também os seus pontos negativos e trabalha os pontos negativos, é claro que isso já te dá mais segurança. Agora, quando for falar, organizar as ideias, treinar antes, se preparar antes. E mais do que isso até, é você perceber que você pode trabalhar a autossugestão positiva. É a crença positiva de que você pode tanto quanto qualquer pessoa no mundo pode. E essa crença te fortalece, te dá assim, e há recursos, por exemplo, oriundos da programação neurolinguística, que fazem, por exemplo, que você se aproprie, tem um material extraordinário chamado Círculo de Excelência, que nada mais é do que você buscar uma experiência que você teve lá da sua vida, por exemplo, de coragem, recursos de internos, determinação, e você traz para esse momento não só a lembrança, mas a sensação de como é ter coragem na vida, de como é que é enfrentar um desafio. E você então vive e respira, como se você buscasse na sua caixa de ferramentas um recurso que você já tem e usa para aquele outro momento talvez tão necessário e importante. Legal. E aí se falou, né, a gente começou a falar das 7 dimensões, né? Então, só para reforçar, tem a primeira que é a intrapessoal, e aí as outras... A segunda é a interpessoal. Interpessoal. Vou falar todas elas, depois a gente as... faz, se for o caso, de questão do tempo de vocês também, a gente pode apropriar um pouquinho. A segunda dimensão é a comunicação interpessoal, que tem a ver com a percepção do outro, tem a ver com flexibilidade, tem a ver com essa percepção de que cada pessoa tem um jeito diferente de ser. Eu não posso agir do mesmo jeito com qualquer pessoa, qualquer público. Eu tenho que ter essa maleabilidade, essa malemolência para poder lidar com as diversas situações. Terceira dimensão, a dimensão vocal. Nossa voz, o quão é importante a nossa voz. Não só a dicção, variações de volume, mas a expressão da emoção. Nossa voz, ela é poderosa. Além disso, o nosso corpo fala. Há estudiosos, até um Albert Mehrabian, que é um psicólogo americano, que fala assim, que daquilo que nós comunicamos, 7% é o conteúdo, 55% é o nosso corpo e 38% é a nossa voz. É claro que eu não vou discutir aqui os percentuais, porque também há questões de condições, de tal, mas, de qualquer maneira, o nosso corpo é muito importante. Tanto que olhamos para uma pessoa, nós identificamos uma série de características, homem, mulher, tamanho, idade, peso, tipo, tamanho, ou seja, se é uma pessoa simpática, antipática, ou temos uma antipatia, ou temos uma vontade de ter empatia com essa pessoa, e tudo isso tem a ver com o corpo, não é verdade? Bom, além do corpo tem outra dimensão, que é a dimensão técnica. Ainda mais hoje, eu vejo aqui está um estúdio muito bonito, com câmeras que se movimentam sozinhas, tem um som maravilhoso, um fone, ou seja, recursos extraordinários, uma iluminação adequada, com uma claridade excelente. São recursos técnicos. Além disso, o ambiente, preparar o ambiente, deixá-lo de forma adequada, por exemplo, numa apresentação, em termos se é uma sala em U, uma sala lá em auditório, ou enfim, qualquer que seja a situação. A iluminação deve ser adequada, som, que deve ser adequado, a movimentação das pessoas, até os recursos audiovisuais têm que ser preparados e estruturados. Tudo isso tem a ver com essa parte técnica, que faz parte dessa dimensão. A outra dimensão, a sexta, é a dimensão intelectual, que tem a ver com a roteirização, tem a ver com o planejamento de uma, digamos, aula, exposição, palestra, raciocínio, tem a ver com tudo isso, tem a ver com gramática, tem a ver com vocabulário, tem a ver com a linha de pensamento, aquela linha tênue. Meu roteiro aqui tem a ver com isso. Isto, exatamente isso. Nosso roteiro aqui. É o repertório. Repertório. Isto. Boa. Isso é tratado na dimensão intelectual. E há técnicas para isso, há recursos para isso. Quantas pessoas vão fazer, mas falam de mais, falam de menos, não têm uma estrutura, não sabem começar a desenvolver nem terminar, e nem sempre fazem um bom planejamento. Às vezes tem um objetivo e a pessoa nem percebe qual é o objetivo da sua exposição. Aí se perde no meio do caminho e a coisa fica prejudicada. E a última das dimensões, não menos importante do que qualquer uma das outras, é a dimensão espiritual. Não no sentido religioso, mas no sentido mais profundo do ser humano, que tem a ver com ética, valores, responsabilidade social, tem a ver com o meio ambiente no qual vivemos, tem a ver com respeito profundo, tem a ver com alteridade.
porque a minha palavra tem peso, tem valor, ela vai influenciar o mundo. A nossa fala, entendo que é ser um processo energético. Nós vivemos no mundo de energias. Agora estamos recebendo aqui as energias que vêm do cosmos, da natureza, do universo, de qualquer emissão, de um rádio, qualquer que seja ela. Se eu tivesse aqui um aparelho no dial, eu receberia a informação de qualquer que seja, ou tivesse sido o ambiente. Porque está aqui no ar presente. Recebemos as energias que vêm dos raios cósmicos, da gamas, enfim, de todo raios ultravioletas, estão aqui presentes. E da mesma maneira que nós recebemos as energias, nós, no nosso corpo, no nosso pensamento, irradiamos uma energia que interfere na vida das outras pessoas. E mais profundamente, o nosso pensamento se reflete nas nossas palavras. E a minha palavra acaba influenciando as outras pessoas. Tanto que pessoas que só falam de dor, doença, etc., ó vida, ó, são pessimistas, acabam trazendo para elas mesmas as desgraças que elas propagam a partir daquilo que falam. Por isso devemos tomar muito cuidado com aquilo que falamos. E pessoas que falam de prosperidade, de crescimento, de desenvolvimento, elas traem para ela outras pessoas muito semelhantes e a vida fica muito mais fácil de ser vivida. A pessoa vive muito mais feliz. Então esse cuidado tem a ver com essa dimensão, condição da dimensão espiritual. Porque também a pessoa reflete aí os seus valores, a sua, digamos, seu código de honra, aquilo que para ela faz sentido na própria vida. Olha só, hein? Que aula, passando pelas 7 dimensões, né? A gente passou aí por autoconhecimento, olhar pra gente, né? Relações interpessoais, né? Domínio ali da voz, da expressão corporal, os recursos. E foi passando um filme aqui na minha cabeça, Reinaldo, a gente se preparando pra cá, né? Então, desde o convidado, a questão do repertório. E você foi falando, eu falei, pô, até eu ter dormido cedo ontem, né? Ter feito minha oração de manhã, ter me conectado, me alimentado bem, até isso ajuda em você estar presente, faz parte se comunicando. O tempo todo a gente comunica. Mas eu tenho uma pergunta aqui para você. Por mais que você domina o processo de comunicação, né? A gente está aqui se comunicando, eu já estudei, trabalho com isso. O Igor também, né, usa das habilidades de comunicação à frente aí da BTD para poder influenciar esse ecossistema. A gente, às vezes, passa por alguns desafios. Aqueles desafios que dá frio na barriga, você tem dificuldade. E aí eu queria lhe fazer uma pergunta. Teve algum momento na sua vida, que você, na sua jornada, que você passou por um apuro e aí por algum motivo, né, te desestabilizou, e como é que você lidou com isso? Você consegue lembrar de algum? Um específico, não, eu diria que tem vários. Vários. Porque dura escolher um, né? Porque pode ser, por exemplo, um dia que você esteja lá, ontem, por exemplo, eu estava muito triste, chateado, porque tive aí a notícia do falecimento do filho de um amigo, um menino de 24 anos. É claro que por mais autocontrole você tenha, então chorei junto, aquela história toda, estava abalado. Então, se você não sabe lidar, não é que não sabe, por mais que você saiba, técnica, inspiração, etc., você está envolvido emocionalmente. Às vezes aconteceu um problema, às vezes está com uma dificuldade, um acidente. Então, tudo isso, se você não tiver um cuidado, você pode levar isso, porque nós não somos estanques. Agora estou assim, agora eu vou virar a página e de repente agir. É claro que você, com a prática e tempo, sabe lidar melhor com isso. Mas uma vez eu estive em Manaus e tinha assim, um evento chamado assim, Encontro de Notáveis. Tinha uma amiga do Rio de Janeiro que me convidou para ir lá algumas vezes. Encontro de Notáveis. E foi lá em Manaus. E eles juntavam todo o pessoal lá do espaço lá como é que chama lá? Onde tinha as fábricas, o pessoal todo, os gerentes, diretores. E juntavam mais de 1.000 pessoas no centro de convenções da Amazônia, lá da Rede Globo de Manaus. E aí, então, chegando lá, claro, bastante cedo, como sempre é costume, como você fez a sua preparação, foi fazer a minha preparação. E chegando lá bastante cedo, fomos testar tudo, levei um pendrive, porque montei filmes, vídeos, organizei para fazer um trabalho do jeito que eu gosto. Bem feito, bem preparado, ensaiado, inclusive. E cheguei lá, tinha assim um projetor, vamos ligar e testar. Só que lá era um ambiente tão amplo e com uma certa claridade, e a iluminação, por mais que se apagasse, não tinha lumens suficiente para mostrar. Tanto que assim, imagine 1.000 pessoas no auditório, que era praticamente uma quadra lá de futebol, de salão, bem organizada e fechada, mas não tinha lume suficiente. Falei, olha, nós temos que buscar um outro projetor, né? Era no sábado à tarde. Cara, não dá, o pessoal não é difícil, não sei o quê. Bom, na empresa, a gente aluga, vê se alguém consegue, eu pago, né? do meu cachê aqui, eu estou pagando, né? Afinal de contas. Mas não deu. Falei, caramba, e agora, né? E agora, no começo foi assim, seja o que Deus quiser.
Lá, não vamos usar. E tudo bem. Como tinha bastante preparo, sabia sobre os assuntos, então, mas mesmo assim comecei brincando com as pessoas, fazendo algumas perguntas, daí a pouco fui crescendo, fui me acalmando, respirando. Foi uma das melhores palestras que eu fiz até hoje. Porque transformar um limão numa limonada não é fácil. Você não pode fazer um improviso sem estar preparado. Porque o improviso, muitos dos que a gente vê por aí, são verdadeiras peças de oratória ensaiadas, treinadas, e a pessoa dá lá a sensação de estar fazendo um improviso. Não é bem isso, a pessoa treinou, praticou. É claro que eu não usei os filmes, não usei as ilustrações que eu ia utilizar, mas aquilo que eu poderia, me lembrei que eu ia usar, eu contei, narrei, falei, eu adaptei de uma outra forma. E o pessoal estava muito legal, brincadeiras. E aí as pessoas não sabem o que você vai falar, então... E nem que eu tive problema. Isso é uma carta na manga que você tem. Uma vez, eu vou dizer isso, não vou dizer quem e onde foi, mas foi uma palestra que eu tive num evento, num congresso. E assim, uma pessoa estava lá atrasada no tempo, eu estava lá esperando, sentado para ter a palestra, e a pessoa fala assim, como a gente se prepara, não sei o quê, tal, porque atrasou o tempo, então tinha um tempo. E ela culpou a menina, secretária, porque não sei o quê, tal, a gente faz um esforço, de repente alguém estraga o trabalho da gente. Eu falei, nossa, que indelicadeza, não é? Uma vez num evento em Campinas também, essas situações acontecem. A pessoa assim, teve lá um problema lá no projetor, não sei o quê, tal. E aí ele deu, em pleno ar, falando sobre respeito, consideração, mas deu uma bronca na menina. Por que você não fez direito? Olha só o que acontece, se livrando da responsabilidade. E a menina começou a chorar. Eu falei, meu Deus, né? Que incongruência. O que eu fiz? Eu me levantei e saí. E várias pessoas se levantaram e saíram da palestra. Porque, poxa vida, é uma pessoa incongruente. Esse talvez seja um dos grandes desafios para todos nós que lidamos com comunicação. É sermos congruentes. Uma coisa é o que você fala, outra coisa é o que você faz. É claro que há momentos que você vai errar, não vai dar o seu melhor, mas vai se esforçar, pelo menos, para fazer o seu melhor. Ninguém é perfeito. Perfeito. A gente se esforça para fazer o melhor que a gente pode, nas condições, nos recursos que nós temos naquela hora, naquelas circunstâncias. Esse é o máximo que a gente pode fazer. E no final, você dá um gostoso abraço. Pô, não fui perfeito, mas fiz o melhor que eu pude fazer. Compra um sorvete, um presente. Celebre, porque se você não celebrar... E você sabe que você estava contando, a gente tem que focar aquilo que a gente controla, né? E com o passar do tempo, você vai ficando um pouco mais adaptável, porque você acaba tendo preparação. Eu me lembro de um treinamento recente que eu fiz, numa empresa que a gente atende há muito tempo, acho que eu até te contei. Contou. E uma instituição financeira, e há muito tempo a gente não tinha treinamento presencial. Quando eu cheguei, primeiro quem me recebeu tinha uma deficiência auditiva, até aí tudo bem, só que ele não conseguia me ajudar com as dificuldades que tinha. Ele era o único ponto de contato que eu tinha dentro lá da empresa. Tá. E ele não me escutava muito bem, eu tentava falar com ele, não conseguia. E eu cheguei, o projetor não funcionava, a sala não tinha ar-condicionado, a iluminação ruim, não tinha quem me ajudar. O computador não funcionava, lembra que eu te contei? Eu falei, e agora? E aí, o primeiro comportamento é você ficar nervoso, você... Claro. E aí eu falei, puxa, nessa hora, né? Se fosse alguém do meu time e tal, eu ia dar um direcionamento, vai lá, pega, arruma, se assado. E era um momento, e eu vi que ele também não tinha muito o que fazer, ele não... Assim, sabe quando você... Eu falei, puxa vida. E aí, só pra você entender, o público tinha vindo, depois eu fui descobrir, no dia anterior, olha, eles tinham feito um curso, eu acho que é na Escola do Marketing Industrial, alguma coisa assim, que fica aqui em São Paulo, acho que na Granja Vera, enfim, algum lugar aqui na região de São Paulo, eles tinham tido um evento de experiências. Eles foram lá para um baita lugar, né? E eles tinham tido, depois eu fui saber depois. Bom, eu sei que o público ficou o tempo todo olhando o meu comportamento lá, como eu estava lidando com a situação. E aí eu respirei, fui até que o pessoal falou, bom, gente... Aí eu vi que o pessoal falou, bom, gente, se não tiver o que fazer, a gente vai sem projetor mesmo. Aí eu sei que o pessoal foi vendo eu tentar me adaptar, até que chegou e falou, bom, gente, então vamos lá, já que a gente não tem as alternativas aqui. E aí eu vi que o público foi se conectando e falou, poxa, Carlos, você sabe que a gente passa exatamente por isso. Chego lá na agência bancária, não tem recurso. Criou. Falei, então, gente, então vamos conversar sobre isso? Aí o que eu fiz? Saí, era o dia inteiro de treinamento. Falei, vamos conversar sobre isso? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para vocês se dividir em duplas ou trios e vocês vão conversar sobre o que vocês estão vendo acontecer aqui
como que isso acontece no Que dia eu a dia fiz de de vocês? propósito. Já vou dar briga. Aí eu saí, liguei pro profissional do meu time e falei, cara, você precisa trazer agora um computador. Agora, por quê? Porque a apresentação tinha QR Code pros cases. tá. Outra coisa. A internet não funcionava direito e era QR Code para simulações. Nossa. Enfim. Bom, no final, eu sei que depois no almoço, ele falou, Carlos, a gente tava... Aliás, aí eu perguntei pra eles, bom, gente, como é que foi o dia anterior? Aí eles me contaram. Falei, puxa vida, aí que eu fui pegando a experiência do que tinha acontecido. Cara, no final, a turma me aplaudiu. No final, os caras... Cara, você não tem ideia. O que eu mais aprendi com você não foi sobre o processo de venda consultiva, que é um treinamento de vendas consultivas. Foi como que a gente lida com os clientes difíceis. Mas assim, não é fácil. Não. E aí eu voltei e falei, bom, vamos lá. O que a gente pode aprender com isso? Primeiro, a gente desacostumou a fazer o check de uma série de coisas. Então, a gente, antes de fazer qualquer treinamento, a gente vai ter ali uma verificação de tais e tais recursos. A gente vai preparar plano B, assim, assim, assado. E aí eu mudei o procedimento. Por quê? Porque algumas empresas ficaram tanto trabalhando no digital que parece que desaprenderam, dependendo, né, do porte de empresa, em disponibilizar os recursos presenciais. E era uma coisa que eu não me preocupava mais. Eu nunca tive problema nessa empresa com isso. Mas foi bem desafiador, eu confesso. Mas exatamente, isso requer repertório, né? Requer trajetória desenvolvida e também atitude, né? Para você pegar, olhar e falar assim, tá, o que eu posso controlar, o que eu posso fazer é isso, o que eu não posso controlar, aceita, Não tem jeito. ajusta e vê outras alternativas, né? Eu tinha um caderno que, inclusive quando eu fiz o curso no seu instituto, eu já tinha esse caderninho. Todo dia eu acordava e escrevia o que eu queria no meu dia. E antes de dormir eu escrevia. Hoje eu aprendi o quê? Hoje foi uma grande oportunidade de eu desenvolver o quê? E eu fiz isso durante alguns meses. Aprendi no curso, acho que foi de neurolinguística na época, não lembro de coaching que eu fiz. E aí era para condicionar o meu cérebro. Então, lá não se falava antigamente de lifelong learning, né? História do aprendizado. Então, eu acabei aprendendo todas as dificuldades. Eu pensar, o que eu posso aprender com isso? Né? Essa é uma grande oportunidade de desenvolver o quê? Isso me ajudou bastante. Claro, na vida como um todo. Tem duas situações muito rápidas, vou contar aqui, porque foram grandes aprendizados. Uma foi o primeiro cliente que me contratou, foi a Embraer. São José dos Campos, no hotel Novo Hotel. Isso há 38 anos. Pra você ter uma ideia, né? Uma grande empresa, meu primeiro grande cliente foi a Embraer. Então eu cheguei lá bem cedo, viajando no dia. Levei os meus equipamentos que eram da Philco na época, aquelas câmaras, etc, tal, enfim. E aí eu cheguei lá bem cedo, fui montar, deixar tudo preparado, a sala, né? Cheguei, na hora que eu fui ligar, liguei todos os equipamentos juntos. Cara, parecia uma festa junina. Porque a voltagem lá era 220 volts e meus equipamentos estavam ajustados para 120. Queimou tudo. 200. Nossa, cara. Fogo saindo para todo lado. Falei, caramba, e agora? Ferrou, né? Porque queimou tudo. Aí tive que alugar do hotel, fazer alguma outra coisa, tal. Então o dinheiro praticamente que eu ganhei foi para pagar isso conserto e comprar algum equipamento que tinha pifado. Mas olha só que experiência é essa. Cada pequeno detalhe é importante. Porque também tem que estar preparado para uma situação nova. Uma época fazendo um trabalho em Araguari, foi um trabalho que a gente faz, que é um trabalho chamado Autoliderança Transformadora. Que tem muito a ver com essa primeira dimensão, que é autoconhecimento, de transformação pessoal mesmo. Trabalho muito legal. E a gente chegou, montagem assim, começou o trabalho na sexta-feira à noite, a sexta-feira à tarde, e foi até domingo, na hora do almoço. É assim que é o trabalho. Numa pousada, num lugar muito bonito. Só que um pouco antes de começar o trabalho, na sexta-feira, caiu um temporal. Era um lugar assim meio afastado, numa pousada assim bem distante, mas um temporal daqueles assim de raios, trovões e ventania e tal. Muito bem, vamos começar o trabalho. Nessa hora, a gente estava começando, chovendo e tal, acabou a luz. Acabou a luz. E agora? Tudo que você tinha preparado, até o alimento, essas coisas todas, cara, ia começar o treinamento. E a gente começou assim mesmo, com velas, etc. Cara, a luz terminou na sexta-feira de noite. Passou sábado o dia inteiro, sem luz. À noite, as mulheres todas assim, nossa, você tá banho frio, tal. Sair da zona de conforto, a gente adotou isso, sair da zona de conforto. Cara, e a gente mesmo fora da zona de conforto. A luz voltou, nós terminamos tudo, o pessoal se despedindo, voltou a luz no domingo. Olha só, foi talvez o maior desafio de todos, porque a gente não podia deixar passar que a gente acabou a luz, não sei o que, não tem, mas na verdade era verdade. Para as pessoas entendendo que nós fizemos isso de propósito.
Arranjamos lá um geradorzinho para uma questão de geladeira, tá, uma coisinha mais básica. O pessoal trouxe lá o dono da pousada, mas não dava para trabalhar com toda a iluminação. Cara, foi um desafio extraordinário isso. E são experiências incríveis. Não, e a gente tem que ter esse jogo de cintura para lidar com cada situação. Ainda mais porque você está diante de um público, está no momento, e às vezes assim, coisas terríveis. Por exemplo, você falou agora de tremedeira agora há pouco, mas tremedeira, gagueira, sudorese, branco, taquicardia e dor de barriga. E, cara, e se te dá um problema dessa natureza? O pessoal fala piriri, né? Cara, e daí? Às vezes não dá tempo. E aí, já te deu no meio? Não, graças a Deus, né? Eu já também já deu. Só que aí, como era treinamento, eu fiz uma dinâmica. E aí corri pro banheiro. Mas já aconteceu comigo já. Mas esses desafios, a gente tem uma das palestras mais marcantes no CBTD, que é a plenária de encerramento. Sim. Alguns anos atrás, não sei se você estava, Reinaldo, o Caco Barcelos ia fazer a palestra, acabou a luz. Olha. E a gente tinha geradores, os geradores não aguentaram e desligaram. Então foi uma palestra de encerramento do congresso, totalmente no escuro. Olha. E foi uma... Assim, imagina um auditório que estavam 1.500 pessoas, Meu Deus. aquele silêncio, e ele fez a palestra no gogó. Poxa. Todo mundo em silêncio. O pessoal iluminou? O pessoal iluminando, não tinham celulares, a gente foi correndo no extra do lado para... Tava começando a época dos celulares, alguns tinham... Você ainda foi no flash. extra pegar. A gente foi no extra pegar umas lanternas, iluminamos e... E acaba marcando, Marcou, foi um encerramento marcante mesmo. E a história foi muito e a gente enfrentar os nossos medos com técnica, com habilidade. Sabe que uma das escolas que eu estudei, né? E eu era um aluno bastante inquieto e tal. Acho que foi logo depois que eu fiz o curso, eu já tinha entrado nessa jornada. Eu fui até a escola e eu vendi uma palestra para eles. O tema era comunicar para educar. Eu queria mostrar da importância de você ter uma comunicação. Eu estava aprendendo, mas já estava ensinando, né? Pouco ousado, né? Foi isso mesmo. E foi super legal. E aí eu lembro que eu fiz até uma homenagem. Coloquei a foto de um professor que fez diferença para mim e tudo mais. Ali para mim foi um momento marcante, porque sabe quando você vence uma barreira? É que nem hoje aqui ter né, na época, um mestre e eu aqui entrevistando, né? E assim, é uma jornada que você fala, puxa, valeu a pena ter se dedicado. Então o recado que eu quero dar para você é que se você tem algum desafio, é possível superar. Todos nós somos seres humanos, a gente tem dor de barriga, a gente fica... né, mas a gente aprende a lidar com isso. O papo tá muito legal, tá chegando ao fim e eu quero lhe perguntar qual dica que você tem para dar, se tivesse alguma dica preciosa para quem está nos assistindo, qual dica você daria? Ela é muito semelhante, Carlos, ao que você acabou de falar, que é você acreditar em você mesmo, porque nós somos pessoas especiais, temos assim uma sabedoria infinita dentro de nós mesmos. E em função da velocidade do mundo, da correria, a gente muitas vezes se desliga desse grande conteúdo que existe pela nossa intuição, pela nossa sensibilidade, pela luz que vem, talvez do alto, e que ilumina ou pode iluminar nosso caminho. Na medida que nos acalmamos, que nós percebemos que existe muito mais do que essa loucura que a gente vive no dia a dia, nós somos pessoas especiais e que podemos deixar um legado muito legal na medida que nós utilizamos não só o nosso potencial de comunicação, mas de vida como um todo. Então, essa percepção de que a vida é muito mais do que apenas a gente estudar, passar a vida trabalhando, vivendo e sem desfrutá-la profundamente. Então, acredito nisso, que a vida tem um sentido muito mais profundo e que nós temos essa capacidade de adquirir, de acessar esse conhecimento, essa sabedoria que faz com que a gente seja uma pessoa mais realizada e feliz. E também uma outra sugestão, se me permite uma segunda, é ter clareza do seu propósito. Você falou de propósito, né? Alguma coisa assim, conversamos um pouco sobre isso. Mas o quão é importante você ter clareza daquilo que faz com que você acorde todas as manhãs e tenha prazer em fazer aquilo que você faz. E quanto mais clareza você tem no seu propósito de vida, mais fácil fica fazer escolhas e tomar decisões. E a vida fica muito melhor nesse sentido. Muito bom, vamos lá para o nosso momento Tome Devolve. Momento T&D, T&D da veia. Agora entendi o T&D arrasando. Palavra, né? Não é treinamento e desenvolvimento, é Tome Devolve. Os ping-pong aqui. Treinamento. Comunicação. Coragem. Está dentro de cada um. Aprendizagem. Esforço. Comunicação. Tudo. Propósito. Ajudar, servir, ser prestadio. Cultura. Eterna, continuada. Seu recado para o mundo?
nascemos para sermos felizes e nos realizarmos como seres humanos, como pessoas e como profissionais, deixando, obviamente, o nosso legado, ou seja, um mundo um pouquinho melhor do que nós o encontramos. E se alguém ainda não está conectado com você, como é que eles te encontram? Avenida Paulista, 726 é o nosso endereço, no 11º andar, mas site passadori.com.br, fácil. E um telefone também, caso alguém queira anotar, vai ficar registrado isso. 3488-1200, 011 São Paulo, né? 3488-12, uma dúzia 00. Fica fácil também de memorizar. 1.200. Bom. Isso aí, pô. Mais um episódio do Fala T&D. 34º, hein? 34º episódio. E aí a gente vai trazendo... E é muito bom conectar e trazer conteúdo relevante para a nossa comunidade, para as pessoas que estão aí buscando conhecimento, buscando alternativas, buscando recursos, e estou bem contente com o resultado. Obrigado mesmo. Isso aí, pela valeu oportunidade, Carlos, pela parceria. Reinaldo, pelas grandes lições aí ao longo desses anos todos. Muito obrigado mesmo. Quero aproveitar, já estão encerrando, finalizar e agradecer. E primeiro, assim, parabenizar vocês pelo que fazem. Porque é um trabalho de utilidade pública, é um trabalho de crescimento e desenvolvimento, mostrando um pouco daquilo que vocês escolheram fazer na vida. Quer seja a partir da BTD, quer seja a partir do que você faz, Carlos, desse trabalho maravilhoso, que é levar informação, levar conhecimento, levar cultura, ajudando as pessoas a serem melhores pessoas. Então, estamos conectados nesse espírito de fazer a nossa parte nesse sentido. Por isso, parabenizá-los. E já aproveitando, eu vou registrar aqui o meu feedback, já que você falou que ia perguntar isso para mim. Uma vez assistindo a uma palestra do Jô Soares, hein? Lá no Maxud Plaza. Fiz questão de assisti-lo quando ele fazia palestras por uma empresa, ele foi convidado. Ele falou assim, alguém perguntou para ele, Jô, mas você assim faz uma brincadeira, transforma o seu programa, tal. Alguém faz uma provocação para você, você pode, pela sua experiência, dar um nó, derrubar a pessoa, né? Jogar, né? Às vezes você é provocado e fica assim quieto, fica na sua. Ele falou assim, o grande lance de fazer uma entrevista é deixar as pessoas à vontade, porque eu quero extrair o melhor delas. Então eu poderia fazer isso tranquilamente, dar um nó, eu ficar falando o tempo todo e aparecer. E um bom entrevistador é aquele que deixa as pessoas à vontade e tem a habilidade de tirar aquilo que a pessoa tem de melhor. E eu me senti assim com vocês aqui hoje. Então, parabéns para vocês, porque, primeiro, me deixaram muito à vontade, tiraram aquilo que eu acho que eu tenho de melhor para mim, para poder contribuir muito bom, com Reinaldo. vocês e com o programa. Muito agradecido. Obrigado, eu queria o feedback, foi ao vivo, ó. Depois eu vou pedir o feedback de comunicação aqui, né? Quero agradecer a sua audiência, foi um prazer estar com você mais uma vez, nesse nosso 34º episódio. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, nos siga no Spotify, no YouTube, em qualquer outra plataforma que você possa nos encontrar. Um grande abraço para você e até a próxima semana.